Olá, está começando o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, seja muito bem-vindo. Hoje no programa nós vamos falar sobre a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha e também comentar um pouco sobre os diversos crimes, as acusações que ele sofreu até chegar, por fim, com a cassação do seu mandato. Para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui no programa a advogada, especialista em direito constitucional, professora de direito, Mariane Rios, e também o deputado federal, Carlos Manato. O programa Jogo Limpo já está no ar, não sai daí não. E é isso, o programa de hoje vai falar sobre a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. A gente começa o programa conversando com uma advogada, professora de direito e também especialista em direito constitucional, Mariane Rios. Mariane, bem-vinda ao programa, muito bom recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, estar aqui novamente discutindo esses assuntos tão polêmicos, jurídicos, políticos do nosso país, né? É verdade, e assuntos assim tão atuais, né, Mariane? O Brasil passa por um momento de tanta turbulência nessas áreas todas, né? Acabamos de passar por impeachment da presidente, agora, bem recente, a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, estamos no meio de um processo eleitoral, né, nos municípios, enfim, é muita coisa acontecendo, né? É muita coisa acontecendo. O Brasil passa por sendo passado a limpo, você acha, Mariane? Como que você enxerga esse momento assim do país? Olha, Fabiano, eu tenho sempre a tendência a ser otimista, a gente já conversou sobre isso em outros programas. Eu busco crer que tudo isso que está acontecendo agora, a gente tem que ter um olhar para o passado, ou seja, o que originou tudo isso que a gente está vivendo agora, o presente, saber como conduzir dentro dos princípios, né, constitucionais, dentro do Estado Democrático de Direito, sem violar direito de defesa, e como daqui para frente a gente pode mudar, a gente pode modificar, a gente pode reformular tanto as questões jurídicas quanto o sistema político para evitar que isso novamente aconteça, né? Porque se isso continuar nesse ciclo, alguma coisa deu errado. Porque eu acho que a importância desse momento é de paralisação, é de buscar uma nova visão sobre o sistema político no Brasil e sobre a força da democracia. Essa cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, ela foi feita tendo como base, né, vários pontos, em especial a corrupção, né? O deputado Eduardo Cunha parece que foi um dos campeões em corrupção e pelo menos em acusações. São várias acusações, não são, Mariane? São várias acusações. Ele está na condição de réu, porque ele tem 2 processos em que a denúncia foi recebida pelo STF. Tem um processo que o Procurador-Geral da República fez a denúncia, mas o STF ainda não se pronunciou. E tem, acho que 5 inquéritos, eu não sei nem nominar exatamente, mas 5 inquéritos em que ele ainda está na condição de investigado. Então, são assuntos, são crimes que acabam, a gente percebe que existe uma conexão entre esses crimes, né, sempre envolvendo a questão da corrupção. Eu até me recordo, Mariane, alguns meses atrás, quando você também veio aqui ao programa, a gente comentava sobre o impeachment da presidente, né? Ainda antes de acontecer o impeachment, e eu lembro uma colocação sua, Fabiana, você imagina o cenário, né? O mandato, a chapa da presidente sendo cassada, né? Na época, o deputado Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, a chapa sendo cassada, Dilma e Temer sendo cassados, quem assume é o presidente da Câmara. Aí você colocou assim um cenário para nós. Vamos pensar no cenário de Eduardo Cunha, presidente do país, né? Você imagina só que situação. Agora, por isso que eu digo em relação a se pensar o passado. Vamos analisar agora olhando para trás. O Eduardo Cunha, ele era um deputado federal, foi eleito pelo seu estado, legitimamente, assumiu a presidência da Câmara, que é um órgão fiscalizador do Executivo, não só legisla, mas fiscaliza também o Executivo, porque seus pares votaram nele. Foi eleito, então, aí a gente tem que olhar esse passado. Como que chegou até a esse momento? Por que ele chegou até lá? Como que foi construída essa história? Né? Será que quem fez coligações políticas com ele não sabia dessa prática delituosa que ele já vinha fazendo? Ou sabia e embarcou acreditando que ia ficar na impunidade como sempre ficou? Né? Então, são questões que a gente tem que analisar em relação ao passado. Agora, em relação ao passado, tem pontos positivos também que a gente tem que verificar e que eu acho que são pontos assim fundamentais, juridicamente falando fundamentais, para que a gente tenha vivenciado esse momento de agora da cassação. E eu vou dizer um apenas, né, que foi a emenda constitucional, número 76.
ela veio no finalzinho de 2013, no 11 de novembro de 2013, e essa emenda, ela aboliu o voto secreto nos casos em que haveria cassação de mandato e nos casos de veto, né, do presidente da República. Então, uma medida simples, uma medida pontual. E eu pergunto, será que se nessa votação de cassação, né, do mandato do Eduardo Cunha, se a votação fosse aberta, aliás, se fosse secreta, não fosse aberta, será que nós teríamos, né, aquela acachapante, né? Aquele resultado 450 votos a favor e 20 votos contrários. Exatamente. Né? Então, será que seria, né? E daí a importância que a gente tem que analisar dos instrumentos jurídicos na construção dessa democracia que a gente deseja aqui no Brasil. Né? Foi uma modificação pontual e que talvez, se ela não existisse, o resultado não seria esse agora. Até porque foi um quórum muito expressivo para o momento. Numa segunda-feira, que já é tradicionalmente o dia que você não tem um quórum muito alto, né, na Câmara dos Deputados. E tem outro agravante, né, tem outra situação que piora, a questão das eleições. Né, em plena campanha eleitoral, muitos deputados federais são candidatos nos seus municípios, nas suas bases. Então, você conseguir aquele quórum, realmente parece que muitos deputados estavam ali para mostrar que estão combatendo a corrupção, né, estão ativos, estão atuantes, não é isso? Exato. Né? Agora, a questão é ver se isso vai ficar só na retórica, se isso vai ficar só no momento pontual, ou se medidas efetivas vão ser agora, inclusive no âmbito jurídico, né, serem colocadas em prática. Então, algumas mudanças jurídicas têm que vir para dar sustentabilidade a esse momento que nós estamos vivendo agora. Mariane, além de vários crimes, né, o deputado Eduardo Cunha também, ele dentro de um contexto de acusações, né, fala-se também do envolvimento da esposa dele, né? Fala-se muito da esposa, da própria família do deputado, ou seja, parecia realmente ser uma organização criminosa, né? O próprio deputado, não é isso? Ele, como eu expliquei, já 2 denúncias foram recebidas pelo STF. Uma denúncia envolve a família dele, então configura como réu, né, ele, a esposa e a filha, porque envolve a lavagem de dinheiro em contas na Suíça. Então essa daí é uma das acusações. Então ele está sendo acusado pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro. O outro crime é o que envolve aí a questão do recebimento de propina, que envolve a deputada federal que é prefeita de um município do Rio de Janeiro, que é a deputada Solange Almeida. Então nesse caso aí não tem a participação específica da família dele. São dois processos, os dois envolvendo corrupção ligados à Petrobras, ligados à Lava Jato, esses 2 que já foram denunciados. O terceiro, que ainda não foi recebido, envolve também a lavagem de dinheiro em contas desse mesmo banco que tem na Suíça, mas nos Estados Unidos. Então são valores assim apresentados, né, em ordem de 8 milhões. Astronômicos. Astronômicos, né? Outro ponto também que tem se falado bastante, e parece que foi até o que mais foi utilizado durante a discussão, né, durante a sessão que cassou o mandato do deputado, foi a questão da participação dele na CPI da Petrobras, como você disse, né, o envolvimento dele com essas empresas ligadas à Petrobras, em que ele espontaneamente, por conta própria, chegou à CPI e se ofereceu para depor, né, na CPI. E segundo os deputados, segundo o que foi apurado, ele mentiu nessa delação dele, né, nessa fala, nesse depoimento dele. O envolvimento dele com empresas diretamente que estavam ligadas ao esquema de corrupção da Petrobras, não é isso? Envolvendo também o governo federal, né, no caso o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma também, não é isso? Exato. A questão aí que a gente tem que ver é que não é um caso específico de um deputado que chegou ao poder e praticou atos de corrupção, então nós vamos extirpá-lo do poder e tudo vai resolver. A questão não é essa. A questão, inclusive, que tem sido demonstrada dentro da investigação da Lava Jato é que o Eduardo Cunha ele tinha atos de solidariedade. Eu escutei, inclusive, essa expressão de um deputado que votou a favor dele, né, contra o processo de cassação, dizendo que ele era um homem solidário. Um homem solidário no sentido... ajudava as pessoas. Exato. Então, pelo que tudo indica, ele recebia a propina e ele depois distribuía nas campanhas dos seus amigos, dos seus correligionários, aquele dinheiro que era fruto de corrupção. Ou seja, era um deputado bonzinho que ajudava os seus colegas, os parceiros. Aí se a gente for analisar, o que eu falei, não é uma questão de um
único deputado, é uma questão de um esquema que envolve vários deputados. E o que eu acho é mais assim, mais neurálgico, é que não é apenas também de um partido. São vários partidos envolvidos. Não é apenas de um governo. Falar que isso só está acontecendo agora a partir do governo PT, isso já foi demonstrado que também não é. Então isso vem de um sistema anterior. O que a gente tem que fazer agora, de um histórico de corrupção. Né? Então, o que tem que se fazer agora é começar a implementar essas medidas jurídicas. Nós tivemos agora uma mini reforma política, muito pontual. Acredito que tenha muita coisa para ser modificada, mas que, de certa forma, temos aí uma eleição diferente. A gente já viu essa diferença no dia a dia. No dia a dia, onde as empresas não estão podendo, né, participar do financiamento de campanha. Mas muita coisa ainda tem que ser melhorada para a gente poder aprimorar esse sistema político. Então, essas licitações, né, que envolviam também essa relação criminosa do ex-presidente Lula com essas empreiteiras, acaba também caracterizando um esquema muito maior, como você disse, muito mais amplo. Né? Muito amplo. A questão mesmo da lei de licitações é algo que a gente tem que parar, pensar e olhar. Né? Será que ela está sendo efetiva no combate à corrupção? Será que ela tem brechas que permitem esse tipo de ato ilícito acontecer? Será que quem deveria fiscalizar as licitações estão fiscalizando? O papel do Tribunal de Contas nisso, aonde que entra, aonde ele consegue também ir, até onde ele consegue chegar. Né? Então, como eu falei, eu acho agora um leque de medidas que tem que ser parado, estudado e ver o que a gente pode fazer para inibir essa prática, que é a prática de corrupção, que não tem partido, que não tem coligação, que não tem raça, não tem cor e que tem que ser extirpada na nossa sociedade para garantir a democracia. Fala-se muito também agora numa possível delação do próprio Eduardo Cunha, uma delação premiada para reduzir talvez a pena dele, onde ele possa levantar talvez o nome de mais políticos que estão envolvidos nesse processo. Né? Ou seja, deve ter muitos deputados, talvez, ou outros parceiros políticos dele envolvidos no esquema. Me parece que um dos caminhos para essa delação vai ser tentar amenizar a questão da família dele. Talvez ele em si não consiga ser tão retirado assim da penalização, mas talvez a família dele em troca pela delação premiada. O fato é que agora ele perdeu também o mandato, ele perde o foro privilegiado, então ele vai ser julgado, em um dos processos ele vai ser julgado como cidadão comum, pela vara onde atua o juiz Sérgio Moro. O outro processo, como envolve uma prefeita, vai ser pelo Tribunal Regional, não vai ser diretamente pelo juiz Sérgio Moro. Né? Ou seja, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, né, Mariane? Aguardar as cenas dos próximos capítulos ansiosamente para mudanças positivas. Né? Efetivas e positivas para o nosso país, né? Isso que a gente espera. Mariane, nosso tempo já está encerrando, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Estou sempre à disposição, Fabiano. É uma alegria recebê-la aqui. Eu brincava com a Mariane que ela já é veterana do nosso programa, sempre muito disponível para estar aqui com a gente, conversando sobre o mundo jurídico, né? E também em relação com a política. Obrigado, Mariane. Prazer. Um grande abraço. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Nós estamos de volta do intervalo com o programa Jogo Limpo e nesse segundo bloco a gente recebe aqui nos estúdios do programa o deputado federal Carlos Manato. Deputado, bem-vindo ao programa, uma alegria recebê-lo. Eu gostaria de te agradecer a oportunidade, Fabiano, e parabéns pelo programa, sempre à disposição e você levando sempre tema muito atual do Brasil inteiro, né? Muito obrigado pelo convite. Deputado. Obrigado. A gente que agradece por ter aceito o convite, estar aqui conosco, aberto um pouco da sua agenda, né? Tumultuada nesse período, né? E esse é exatamente o assunto que a gente vai falar hoje, sobre a cassação do deputado Eduardo Cunha, né? Um processo que demorou algum tempo, né, dentro da Câmara, tramitando. O senhor foi corregedor no mandato anterior e é corregedor nesse atual mandato também. Como que se deu esse momento na Câmara? Como que o senhor encara esse momento da Câmara dos Deputados, deputado? Pessoal, logicamente que todo o processo dele, que demorou 10 meses, mais do que um parto, né, é um processo que desgastou muito a Câmara. Né, mas a Câmara teve sabedoria em pegar o processo, levar para a comissão de ética, passou na corregedoria, eu encaminhei também, agreguei o processo da corregedoria no processo que estava na comissão de ética, deu todo o direito de defesa, ele não pode reclamar, como Dilma também não pode reclamar, todo o direito de defesa em todas as etapas, né? E a etapa final é a etapa no plenário.
no plenário, a preocupação de todos os deputados e do Brasil todo era o quórum, né? Mas, como foi avisado com um mês de antecedência, foi feito um trabalho, nós chegamos a um quórum de ter 470 deputados numa segunda-feira, quase que impossível, mas o deputado estava presente. Principalmente no período de eleições ainda, né? Que muitos deputados são exatamente, candidatos. Tem mais de 30 que são candidatos, mais de 150 que são presidentes de partido, né? E você sabe que o deputado tem que apoiar as bases nessa época, não tem jeito, né? E quando começou o desenrolar, que deu 470, nós calculamos, pronto, ganhamos. Nós vamos ter aí 300 votos, 370, e ele vai ter 100 votos. Ganhamos. E para surpresa nossa, né, as pessoas se conscientizaram e teve 450 votos para cassação, 10 votaram contra, que são pessoas muito ligadas, amigos pessoais e se posicionaram, e 9 se abstiveram, que é votar favoravelmente e o presidente não vota. Então a Câmara passou a limpo. Esse Eduardo Cunha foi um passado que foi muito ruim, muito desgastante para a Câmara. Todos nós reconhecemos, Fabiano, que ele teve um importante papel quando foi presidente. Ele botou para votar, cobrou a presença de deputado, botou temas polêmicos, foi importante no processo de impeachment, mas eu, por exemplo, não comungo com corrupção. Não me convida para isso. Então, como ele cometeu um crime, e o crime dele é a cassação, nós somos favoráveis à cassação dele. Agora, deputado, como o senhor mesmo falou, um momento de muito ruim para a Câmara dos Deputados, né? Esse período em que o deputado Eduardo Cunha foi presidente da Câmara. Como que o senhor analisa os tantos crimes que ele já foi citado por corrupção e tudo mais? O senhor acha que a interferência dele mudou muito a imagem da Câmara para o Brasil? Ou seja, a interferência dele como presidente da Câmara, como o senhor analisa isso? Olha só, são duas análises. Ele, no início, como presidente, mostrou que conhece o regimento, colocou os deputados para trabalhar, o índice de falta caiu muito, a presença do deputado em Brasília aumentou muito, né? Ele começou a descontar as faltas dos deputados, ele botou matérias polêmicas para votar, que precisavam de ser votadas, ele colocou, ele atropelava mesmo e botava para votar, ele botou impeachment, então ele teve um papel importante como presidente para casa, ele foi importante. Eu gostaria que o próximo presidente atuasse como ele atuou. Dessa forma, austero, botando para votar, cobrando presença. Esse foi o lado positivo do Eduardo Cunha. Mas teve um lado negativo. Quando foi feita uma aliança com vários partidos para eleger ele, nós não sabíamos desse processo. Nós não sabíamos do passado dele. Nós não sabíamos de nada. Isso aí, a eleição dele foi no dia 1º de fevereiro de 2015, esses processos começaram a surgir na Lava Jato em março de 2015. Começaram os primeiros indícios, contanto que ele foi indiciado em novembro. Em novembro que a Câmara abriu um processo contra ele. Quando ele teve a CPI da Petrobras, sem ninguém convidar, ninguém chamou ele, ele achou que ele era o dono da verdade, foi para a CPI, eu quero depor. Ninguém convidou ele lá, não. Eu quero depor, eu não tenho rabo preso, eu não tenho nada. E estava com o puleiro todo sujo. Chegou lá, né? Ele mentiu. Então, a mentira é quebra de decoro. O processo contra ele foi por mentira. Por mentira nessa CPI? Na CPI. Como ele mentiu na CPI, abriram um processo. Logicamente que durante isso todo, esse processo todo, foi assim, mais de 50 denúncias. De desvio de dinheiro, de colúdio, um monte de coisa, dinheiro no exterior, dinheiro na conta, aquelas coisas todas, mas não se agregou isso ao processo. O processo todo foi por mentira, mas tinha um caminhão de coisas que se agregasse, ele conseguiria derrubar. Tinha que começar tudo do zero. Então não se agregou, mas sabe de todos os processos. Então todo mundo foi enganado. Todo mundo foi enganado. Deputado, principalmente a base do PT, os deputados petistas e os partidos que o apoiam, como o PC, né, do B e alguns outros, e a própria presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, falou muito que o Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, agiu muito por vingança, né, em votar, em colocar para votação o impeachment
já que a base estava muito dividida. Você acredita de fato que o deputado agiu por esse motivo? Foi uma vingança com a presidente? Eu até... foram 30 e tantos pedidos de impeachment. 30 e tantos. Certo? Próximo de 35. Né? E um deles tinha fundamento. Então ele pegou no que tinha fundamento e abriu. Pode ser que se fosse um deputado, Valdir Maranhão, que é aliado, fizesse corpo mole. Entendeu? Mas o Brasil clamava por passar o país a limpo, porque também a corrupção generalizou. O petismo e a corrupção do PT, ela extrapolou ao imaginário. Aí você pega todas as estatais, todos os fundos de pensões, todos os órgãos do governo, todos os ministérios, né, e sindicatos e um monte de coisa, né, que está vendo todo dia aí. Então, institucional, a corrupção foi uma coisa assim, normal. Corrupção é igual qualquer coisa que você pensar positiva, a corrupção é a mesma coisa. Está tudo liberado, Está tudo liberado. Pode fazer qualquer descaradamente. Coisa. E agora as pessoas estão pagando, graças a Deus, o Ministério Público, a Procuradoria, né, o Judiciário, todo mundo passando a limpo o Brasil. É isso que nós queremos. Será que a Câmara, então, vive um novo momento a partir de agora? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se você observar essas eleições, não parece estar tendo eleição. Eu andei pelo interior essa semana inteira, né? É uma eleição bem diferente. Diferente. Papelzinho, um ou outro adesivo, não tem comícios, é caminhada cívica, é bate-papo cívico, uma reunião fechada numa associação de moradores, numa igreja, num galpão, entendeu? Comício mesmo poucas pessoas nas ruas. Por quê? Porque não tem o dinheiro, né, que tinha antigamente, que irrigavam essas campanhas. Hoje as maiores campanhas, quem está no executivo é a reeleição. O resto é campanha, a grande maioria é modesta. Ou seja, é um momento novo mesmo para o país, né? É um momento, talvez que esteja marcando a história política do país, né? Que fica na história, né? Um presidente de uma Câmara dos Deputados sendo cassado, a presidente da República sendo impedida, né? E uma mini reforma política que ainda a gente sabe que precisa de muitas mudanças ainda, né, deputado? Ainda foi uma reforma muito tímida, não foi? Foi, a reforma tem que melhorar. E já estão aprovando lá no Senado, para, por exemplo, não ter mais coligação partidária, né? Já aprovaram lá a semana passada. Isso significa o quê? Os mais votados vão, que é o certo. Entendeu? Para você coligar com quem tem mandato hoje é um absurdo, é difícil, uma dificuldade danada. Então essas coisas têm que acontecer, até o sistema de financiamento tem que ser estudado melhor, entendeu? Mas o caminho é esse. Eu ainda prefiro as eleições como está sendo agora, de não ter financiamento privado. Das empresas, só, né? As empresas, tira as empresas fora. Isso é uma corrupção danada. Mas o que a gente também estava prevendo de ter o Caixa 2, está tendo um laranjal. Está tendo? Está tendo. Está tendo em alguns lugares, não vou dizer aqui no nosso estado, mas em alguns lugares as pessoas estão usando terceiro, até gente morta, gente do Bolsa Família doando. Para justificar, então, as doações. Então, tem um lugar aí que eu li que pegou 230 funcionários da prefeitura, todo mundo doou. Então, umas coisas assim meio loucas. Complicadas. Né? Meio complicadas. Mas não é no nosso estado, não. Tomara que não tenhamos realmente esse tipo de caso no nosso estado. A gente espera realmente isso. Deputado, é isso. Nosso tempo está encerrando. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo falar um pouco sobre a cassação, né? O senhor que, como deputado federal, participou ativamente do processo. Hoje é o atual corregedor da Câmara dos Deputados. O corregedor é aquele cargo que é meio que o dedo duro, não é isso, dos deputados? É Exatamente. aquele que mantém a ordem, né? E recebe diretamente dos deputados os pedidos, né, de correção. Nós temos um minutinho de encerrando, o senhor comentava comigo que tem um novo processo que o senhor acaba de instaurar, né, contra um deputado também. Não, já concluiu que foi contra o Jean Willis, né? Aquela cusparada que ele deu no Jair Bolsonaro, nós concluímos o processo, aprovamos na mesa diretora e vai ser aberto agora na comissão de ética um processo contra ele, que eu pedi a suspensão do mandato dele de 1 a 6 meses. Essa é a penalidade, 1 a 6 meses. O que eu pedi para ele, é isso. Mas o Conselho de Ética vai abrir um novo processo. Afinal de contas, não é uma postura de um deputado, né, cuspir em outro deputado durante, inclusive, foi a sessão da votação do impeachment, né? Foi, exatamente. Do deputado Jean Willis, né, do PSOL, né? Infelizmente, espero que esse tipo de postura realmente não aconteça. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, as portas do programa estão abertas, volte sempre quando puder.
Eu que te agradeço a oportunidade. Quando quiser debater, eu estou à disposição. Grande abraço, viu? Muito obrigado, Fabiano. E a gente encerra aqui o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia, viu? Hoje no programa nós falamos sobre a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, né? O que isso simboliza para o país? E nós conversamos com a advogada Mariane Rios e também com o deputado federal Carlos Manato. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã, 7h30 da noite. E você também pode mandar a sua sugestão de pauta para a gente. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Quero agradecer também ao Hotel Comfort Suites Vitória, que fica na Praia do Canto, no coração da Praia do Canto, que sempre nos recebe com muito carinho. Conheça o Hotel Comfort Suites Vitória. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.